Nesse vídeo vamos fazer a discussão do seguinte sistema de equações. E aí, a gente vai listar alguns valores de m para determinar quando o sistema é possível e determinado, quando ele é possível e indeterminado, e também para quando ele for impossível. Então vamos lá. O que eu vou fazer essencialmente é isolar ou resolver esse sistema em função da variável m. Eu sei que pode parecer estranho isso, mas vai ser importante para a gente definir direito o caso de do sistema ser impossível, né? Então, eu vou isolar no caso a variável z, mas você poderia isolar qualquer uma delas, pelo menos no começo, né? De início eu vou isolar z, depois vou para y e depois eu vou chegar em x. Eu vou trabalhar em cima essencialmente da primeira equação, já que ela não apresenta essa variável m, né? Então eu copio ela de novo e o que eu vou fazer aqui vai ser fazer a primeira menos a segunda. Então você vai ver que vai cancelar o x, depois vai ficar 2 mais m vezes y mais 2z, né? Então faça a primeira menos a segunda e você vai obter isso aqui. E depois você faz a mesma coisa, só que a primeira menos a terceira. Ou, se você preferir, melhor dizendo, a terceira menos a primeira, porque assim você não precisa depois trocar os sinais de menos, né? Então, a terceira menos a primeira vai ser a nossa terceira equação desse sistema de equações equivalente. E daí, você vê que a gente tem duas equações, cada uma delas com as variáveis y e z. E agora eu vou trabalhar a fim de isolar a variável z, né? No caso, eu vou trocar a ordem dessas equações somente e eu vou dividir essa terceira equação aqui por 2 mais m, uma vez que o coeficiente associado à variável y dessa segunda equação é o 1. Eu vou transformar o coeficiente 2 mais m no coeficiente 1 a partir dessa divisão por 2 mais m da terceira equação. Então, fazendo essa divisão, divide todos os termos da terceira equação por 2 mais m, você obtém isso aqui. Era isso, né? Exato. Então, na verdade, você divide todos os termos da terceira equação por 2 mais m e depois você vai fazer o resultado disso, né? Você vai tomar a segunda equação menos essa, essa operação que você acabou de fazer. E aí você vai ficar com isso aqui, né? Porque o y vai cancelar. A gente faz isso justamente para cancelar o y, né? Esse fator aqui. E aí, o que você tem que lembrar é que se eu dividir todos os termos dessa equação por 2 mais m, aqui no 2z ele vai estar dividido por 2 mais m. E depois eu vou fazer a segunda menos o resultado dessa divisão, da equação oriunda dessa divisão, né? Então, o y vai cancelar, esse m mais 1 vai ser subtraído do 2 dividido por 2m, 2 mais m, aliás, e tudo isso multiplicado por z, né? E aí, m menos 0 dá m. Então, só para retomar, você vai, com essa divisão pelo fator 2 mais m, conseguir obter um coeficiente igual a 1 aqui. Daí eu vou cancelar esse com esse. E aí eu vou fazer m mais 1 menos 2 dividido por 2 mais m. E daí, se você dividir 0 por 2 mais m, vai dar 0, né? E m menos 0 dá m. E aí, com isso, eu consegui isolar a variável z a partir dessa terceira equação. Então, com essa equação em z, eu vou resolver em z, né? Então, para isso, coloco o z em evidência, abre parênteses aqui e copia o primeiro termo, m mais 1, depois menos 2 dividido por 2 mais m, e fica com isso aqui, igual a m, né? Agora faça aí o MMC,
só fazer a multiplicação cruzada e você vai ficar com m mais 1 vezes 2 mais m. Tudo isso dividido por 2 mais m menos 2 aqui, que era esse menos 2 que já tinha esse denominador. E daí, faça agora a distributiva, você vai ficar com m2 mais 3m mais 2 menos 2. Com isso, cancela o 2 menos 2, né? E aqui você vai ficar com m2 mais 3m. Eu consigo jogar esse m para fora, né? Multiplicando o z, já que ele repete aqui nesses dois termos da soma. Então vai ficar m mais 3 com esse m multiplicando, já que ele é o fator comum. Só coloquei ele em evidência. O m daqui eu corto com o m daqui. E daí eu fico com z multiplicando esse termo, vezes igual, multiplica ele, e isso dá 1. Então, claramente, z vai ser 2m, aliás, 2 mais m, dividido por m mais 3. E daí você vê que o m, pelo menos para z existir, né, m pode ser um real, desde que seja diferente de menos 3. Porque se ele for menos 3, você vai estar dividindo por zero, e isso é indefinido, né? Agora vem uma parte um pouco chata, que é voltar nas outras incógnitas e escrevê-las em função de z, que por sua vez está em função de m, né? Então, o z a gente já definiu. O y, a gente poderia tomar quaisquer uma dessas duas equações, aliás. A gente pode optar por pegar uma das equações que aparece z e y. No caso, eu vou optar justamente por essa aqui, pela segunda, né? E aí você vê que dessa segunda equação eu extraio o y, né? Só jogar todo esse termo aqui para o lado direito, então vai ficar m menos z, que multiplica m mais 1. E já que eu tenho z, eu vou escrever o y também em função de m, já que esse era o objetivo de toda essa seara, né? Então, y igual a m menos z, que multiplica m mais 1. Substitui z pelo que a gente encontrou. Agora, faça a mesma coisa, né? Tira MMC, faz distributiva, cancela os termos que der para cancelar. Então, vai ficar m mais 3, que multiplica o mzinho, e esse m, aliás, esse 2 mais m, que multiplica o menos m mais 1. E aí você vai ficar com isso aqui. Aqui vai ficar m2 mais 3m, e o outro lado, né? O resultado de m mais 1, que multiplica m mais 2, é simplesmente isso aqui. Como tinha o sinal de negativo associado àquela distributiva, você vai ter que distribuir também os sinais de menos. E você fica com isso aqui, essencialmente. Corta o 3m, porque ele repete tanto mais quanto menos, a mesma coisa para o m2. E aí você vai ficar com menos 2 dividido por m mais 3. E, novamente, o y, para existir, precisa da condição, né, do m ser diferente de menos 3. E por fim, como eu tenho essa primeira equação que relaciona, de certa forma, x em função de z e y, eu consigo escrever x em função de m, né? Então, só passando para o outro lado, x é z menos 2y, beleza? E eu tenho z, ou melhor, na ordem, né? Eu tenho y e também tenho z. Agora é só substituir nessas incógnitas e você vai obter o x, em função de m, é claro. Substituindo, lembrando aqui do sinal menos já do y, quando você incorporar o outro sinal de menos que está multiplicado por 2, vai ficar mais 4, né? Sobre 3m, aliás, 3 mais m. E aqui a mesma coisa, só substituir o z sem problemas. Aglutina esses dois denominadores e faz a soma dos numeradores, né? Uma vez que os denominadores já são iguais. E daí, obviamente, você vai ficar com m mais 6. E com isso a gente obtém um conjunto de solução que precisa de um refinamento, né, de que o m não pode ser menos 3. Mas, essencialmente, esse é o nosso conjunto de solução. E por que eu fiz isso? Bom, para mostrar que para o sistema ser impossível, basta que m seja igual a menos 3. Né? Aqui poderia, por exemplo, ter um outro fator. Imagina que a variável y, no denominador aqui, tivesse m mais 3 que multiplica m menos 2. Imagina, né? E aí ficaria bem fácil para você decidir
Que valores de m tornam esse sistema impossível? O que é tornar o sistema impossível? É basicamente o seguinte: quando você substituir aquele valor de m que torna o sistema impossível, você vai cair em alguma indefinição matemática ou essencialmente em alguma inverdade matemática. Que no caso a gente acontece isso aqui quando colocamos m igual ao menos 3. Se você colocar m menos 3, para todas as variáveis você vai ter uma indefinição. Mas poderia ter aí uma dessas variáveis que apresentasse uma outra possibilidade do m provocar a impossibilidade do sistema, né? Não ocorreu, mas poderia ter ocorrido. Certo. Beleza. Na verdade, eu não sei se poderia ter ocorrido, isso aí é de caso a caso. Eu não estudei tanto a fundo assim a questão de discussão de sistemas para falar isso com certeza. Mas eu chutaria que sim, né? Eu pecaria pelo excesso no caso. Mas, caso alguém saiba aí essa resposta para um sistema 3x3, se é possível isso que eu disse, né? Que a gente vai ver mais tarde sobre o determinante lá pela regra de Cramer nesse mesmo vídeo. Os candidatos aí a uma análise mais cuidadosa a respeito desses valores de m, né? Então, o que fica bem claro para a gente é, se m for igual a menos 3, o sistema é impossível. E é exatamente isso que eu coloco a seguir. Sistema impossível, SI, né? É o acrônimo. Acontece se o m for menos 3. Agora, o que as pessoas normalmente fariam é olhar para esse sistema, olhar os coeficientes dessa região onde eu estou passando o mouse e aplicar esse dispositivo, né? Calcula o determinante formado por esses coeficientes, então 1, 2 e menos 1, 1, 2, menos 1, 1 menos m menos 3, 1 menos m menos 3, 1, 3 e m, 1, 3 e m. Aplica o determinante, calcula ele e você vai ver que dá isso aqui. Então, menos m que multiplica m mais 3. Certo? A gente aprende lá no ensino médio, ou no ensino fundamental também, dependendo de onde você estudou, que se esse determinante aqui for diferente de zero, significa que o sistema é possível e determinado. Beleza. Mas quando que isso acontece? Ora, o sistema vai ser possível e determinado quando o determinante for diferente de zero. Mas o nosso determinante é isso aqui. Menos m que multiplica m mais 3. Se você observar bem, para m diferente de zero e para m diferente de menos 3, você vai obter que o determinante vai ser diferente de zero. Então, se o determinante é diferente de zero, significa dizer que deve acontecer essa simultaneidade. M é diferente de zero e, esse símbolo lógico aqui, e m diferente de menos 3. Porque imagina que se m é igual a zero m é igual a zero, ou se você trocasse esse símbolo lógico, né, colocasse um ou. Bom, você poderia dizer que m igual a zero, m diferente de zero ou m diferente de menos 3. Na verdade, não vai dar. Porque se m for diferente de zero, ou ele for diferente de menos 3, você poderia dizer, tá, ele é diferente de zero, mas ele pode assumir o menos 3. Ou ele é diferente de menos 3, mas ele poderia ser o zero. E isso causa um problema, porque se um desses dois valores for posto para o m, o determinante vai ser zero, e aí a gente não vai poder afirmar muita coisa. Quer dizer, a gente vai poder dizer que ele certamente não será determinado, no caso o sistema, né? E por isso, o sistema possível e determinado, SPD, ele é constituído aí por elementos dos reais, que são diferentes de zero e menos 3 ao mesmo tempo. E aí fica meio óbvio agora para você saber aquela questão, né? Quer dizer, a gente já viu o sistema impossível, viu o determinado agora, e só faltaria o, o determinado e o indeterminado. O indeterminado ele acaba tomando ação por meio desse m igual a zero, né? E a gente vai ver por que agora. Então, SPI, quer dizer, a única possibilidade seria dele ser igual a zero, né? Já que os outros dois valores, quer dizer,
SPD, o M tem que ser diferente de 0 e diferente de -3. O SI, que é o sistema impossível, foi quando o M foi -3, né? E o SPI só poderia ser quando o M fosse o zero, o próprio zero, né? E, bom, pelo princípio da exclusão, você poderia dizer, né? SPI, M igual a zero. Por que ele vai ser sistema impossível, apesar de ser possível, indeterminado? O que isso quer dizer na prática, né? Bom, substitua o M por zero e veja o que acontece. Então, é isso, né? Onde está em amarelinho, a gente substitui por zero, e aí na segunda equação vai ficar x menos 3z, e na terceira x mais 3y, igual a zero, né? Porque o m também aparecia aqui, a gente substitui ele por zero, dá zero aqui também. E daí eu vou falar para você, divida a segunda equação resultante dessa substituição do m por zero por 1/3. Divide isso aqui tudo por 1/3. Você vai obter isso aqui, né? E agora, divide essa terceira equação por 2, aliás, multiplique essa terceira equação aqui por 2/3. O x vai estar multiplicado por 2/3 e o y ele vai estar multiplicado por 2, né? E agora você soma essas duas equações. Então, só somar. X terços mais 2x terços vai dar x, essencialmente x, né? Porque você vai ficar com 3x sobre 3. Então, ou você poderia pensar 1/3 mais 2/3 vai dar 3/3, que é 1. E isso tudo vai estar multiplicando o x. Então, você percebe que vai obter essa primeira equação que eu não fiz nada, né? Eu não alterei ela. E aí, você chega a essa conclusão, quer dizer, essa terceira equação, ela é simplesmente uma combinação dessas duas outras equações. Essas duas outras equações, claramente, elas são independentes, digamos assim. Você não consegue chegar a partir dessa equação aqui, nessa outra equação. Mas essa primeira equação, ela é obtida simplesmente pela soma dessas duas outras. E, bom, isso significa, na prática, que você só tem duas equações, porque essa aqui, que é mascarada de terceira equação, ela deriva, ela é oriunda da interação dessas duas equações. E, portanto, ela acaba sendo, como posso dizer, agora me fugiu a palavra. Ela pode ser considerada o quê? Não irrelevante, né? Mas redundante, exatamente. Justamente por ela derivar da soma, mais especificamente, dessas duas outras equações. Então, essencialmente, você tem somente essas duas equações. E a partir delas, é claro, você pode fazer outras equações. Só que como essas outras equações derivam das interações de operações dessas duas, acabam que elas são todas redundantes, né? Você não consegue extrair nenhuma nova informação a partir das operações que você implementar sobre essas duas equações. E isso tudo que eu acabei de dizer pode ser escrito de uma forma bem concisa. 3 incógnitas e 2 equações. Sim, mas aí vai ter alguém dizendo, mas isso aqui é uma equação, então são 3 equações. Sim, o problema é que essa terceira equação aqui acaba sendo redundante, ou seja, ela não traz nenhuma nova informação que já não esteja contida nessas duas equações. E a gente sabe que quando o número de equações é menor, né, o número de equações efetivas que você tem é menor que o número de incógnitas, certamente você vai ter uma indeterminação. Quer dizer, você vai ter infinitas soluções, né? Eu não vou mostrar as várias infinitas soluções porque, bom, elas são infinitas, né? Certo? Então, a gente termina o problema essencialmente com essa itemização aqui, né? SPD, SI, SPI. Vocês viram que o SI ocorre quando m é igual a -3. A gente acabou de ver que o SPI ocorre quando m for 0. E o SPD é quando a gente nega simultaneamente esses dois casos subsequentes. Ou seja, m é diferente de 0 e m é diferente de -3. Com isso, finalizo o vídeo e até uma próxima.